Olá, amigos do blog Calçadão. Hoje é dia 12 de agosto de 2019. Nós estamos começando agora a 8ª edição, Ricardo, do resumo da semana. É isso aí. Estamos indo essa semana, a gente conseguiu ultrapassar a marca dos 500 inscritos, né? Foi legal. E estamos caminhando aí para os 1000 inscritos. Paulo Honório, essa semana eu quero aqui mandar um abraço e os meus sentimentos a todo o pessoal do PSOL, aos familiares do Mário Cortez, que infelizmente faleceu e nos deixou. Estive lá no velório, no enterro, encontrei o pessoal, pude dar um abraço deles, então uma saudação, uma homenagem e os sentimentos aqui do blog Calçadão a todo o pessoal do PSOL e a família do Mário. Legal. É uma perda, né, para a cidade. Nossa, e para a humanidade, né? Imensa. Mas a vida é complicada, né? A gente segue, né? A gente segue honrando aqui o trabalho que ele fez, tentando fazer o melhor possível, né? Sim. Para quem fica, segue em frente. E um abraço para o Jorge e para Maria Silvia. Ah, sim. Encontramos com o Jorge no sábado. Um abraço para ele e para Maria Silvia. Ricardo, antes de começar, tem por exemplo, o Jorge veio dar os parabéns, falando, pô, assisti lá o programa que vocês estão fazendo, legal e tal. E a gente conversou um pouquinho. E na medida que vai acontecendo essas coisas, as pessoas ficam curiosas, né? Falam assim, pô, mas não tinha esse negócio, como é que é? O que vocês estão querendo com isso? Sim. Fala um pouquinho, quem que é que faz parte do blog Calçadão? Ó, além de mim e de você, estamos aqui colocando a nossa cara, tem o Felipe, que é o cara que faz a cobertura do MST, faz a cobertura das greves, todas as greves que tiveram no governo Nogueira, o Felipe acompanhou todos os dias, reconhecido por onde passa, o pessoal chama o Felipe para cobrir os movimentos sociais. E tem o Ailson e o Hilton, que é o mestre, né? São dois professores que desde o início do blog, eles não aparecem muito, já apareceram, mas ficam por trás, né? Legal. Dando um amparo. E nós vamos comemorar em dezembro agora 5 anos de blog. 5 anos. 5 anos. A gente tinha prioritariamente o nosso blog escrito com os artigos, a nossa página no Facebook já ultrapassou a marca de 12 mil seguidores. E de uns 3 meses para cá a gente tem dado atenção especial no YouTube, criando essa nova plataforma aqui de vídeo e trazendo também, né, as coisas de Ribeirão Preto a partir de um blog criado na cidade de Ribeirão Preto. Legal. Então, da opinião não tem problema nenhum, tem? Nenhum. O que nós estamos fazendo aqui é dando opinião sobre os temas da cidade, do Brasil, porque nesses momentos, assim, principalmente no momento de crise, né, Ricardo? Sim. As pessoas têm que saber que lado que tá, né? Exatamente, tem que ter lado, e o nosso lado, como a gente sempre fala, é o lado da defesa dos direitos humanos, Paulo Honório. Os direitos humanos das liberdades individuais e coletivas, dos direitos sociais, saúde, educação, previdência, segurança, transporte, moradia, solidariedade com as pessoas, né? Os direitos das minorias, LGBT, mulheres negras e por aí vai. Então esse é o nosso lado. Legal. Então, assim, não tem questão de estética ou formato muito bem elaborado, porque a gente está simplesmente usando esse mecanismo, né, esse caminho que é o blog Calçadão, para emitir opinião a partir daquilo que a gente entende. Nenhuma pretensão de querer acertar tudo, né, Ricardo? Sim. Mas dar a nossa opinião, ver um lado que normalmente não se ouve aí pela mídia tradicional, né? Como a gente tem falado, né, que a gente fala muito do Papa Francisco e da mensagem do Francisco, que é tirar o dinheiro do centro e colocar o ser humano. Pelo menos aqui a gente tenta fazer isso. Legal. Por falar em dinheiro, então o primeiro tema que a gente vai discutir aqui é sobre a questão do IPM, que é o Instituto Previdenciário do Município, né? Isso. O que está acontecendo? O Nogueira está querendo fazer a lei nossa aqui de Ribeirão. Você lembra, há um tempo atrás, antes da reforma da Previdência ser votada no Congresso Nacional, que o Paulo Guedes fez uma espécie de chantagem com o mundo político e o povo brasileiro, que ele disse o seguinte: se a reforma da Previdência não passar, pode não ter salário para os servidores, tanto os aposentados quanto os servidores, tudo vai acabar. Parece que o Nogueira, que tem tido contato com o Paulo Guedes, porque o Nogueira tem feito um esforço para que estados e municípios possam entrar na reforma da Previdência agora, ele tem tentado imitar o Paulo Guedes. Numa reunião na semana passada com os vereadores, ele fez o mesmo discurso, falou que se o IPM, a reforma do IPM, não passar, os servidores, né, que até falou aqui, os 5.875 aposentados e pensionistas e os 9.264 servidores da ativa podem ter os seus salários interrompidos se a proposta do Nogueira não passar. Isso é uma espécie de chantagem. Não tem como, né? Então, ou seja, ou é isso ou nada. Exatamente. Então, quer dizer, assim, a toque de caixa, coloca a faca no pescoço
de quem se coloca contra, por exemplo, o sindicato, né? As duas primeiras notícias têm a ver com isso, né? Primeiro, a chantagem que o Nogueira faz imitando o Paulo Guedes, e segundo, que os servidores... O sindicato está falando sobre isso? Na verdade, a proposta de reformulação do IPM, a gente já até tocou nela alguns resumos atrás, é aumentar de 11% para 14% a contribuição dos servidores, que o sindicato chama de confisco, de 3%. De uma tacada só, os servidores vão perder quase 8% do seu salário, porque já não teve o reajuste da inflação. Não teve nada. E agora vai aumentar mais 3% da contribuição. Então, o sindicato classifica isso como um confisco do salário. Existe a possibilidade de aumentar a contribuição da prefeitura de 22% para 28%, de repassar os títulos da dívida ativa da prefeitura, títulos futuros, durante 75 anos para o IPM. Não é? E tudo isso o sindicato se coloca contra porque o sindicato diz que não houve diálogo e não houve, na verdade, um estudo profundo, um estudo autorial profundo, da onde que vem esse déficit. Para você ter uma ideia, Paulinho, quem está nos vendo, a prefeitura coloca o seguinte em termos de déficit, né? Diz que em 2017 o déficit foi de 240 milhões que a prefeitura teve que colocar no IPM, 2018 250 milhões e 2019 passou para 350 milhões. O que o sindicato quer saber, e quem é contra esse projeto, de onde que vem esse déficit, como que ele foi construído ao longo do tempo, porque se sabe, por exemplo, que a prefeitura só começou a colocar aportes no IPM a partir de 2012, antes de 2012 não tinha isso. Não precisava. Não precisava. Então é todo um estudo que tem que ser feito para não cair nessa cantilena de que ou vamos fazer ou o mundo vai acabar, porque não é assim que acontece. Eu não sou servidor público, você também não é servidor público. Municipal, sou federal, né? E muita gente que está assistindo, que participa do blog, também não é. O que a gente tem a ver com isso? Tem tudo a ver, porque o dinheiro da prefeitura, né, que é colocado no déficit, né, do IPM, pode faltar para outras coisas. Só que essa era uma discussão que se fazia nos anos 90, né? Vamos sanear as contas públicas para a gente dar o bom serviço de educação, de saúde, né, de segurança. Só que a gente está vendo hoje todo um conjunto de reformas, inclusive na educação, na saúde, na previdência, que tenta passar o que a gente chama de poupança pública, que é o que interessa a todo cidadão, para os bancos, que são, na verdade, quem realmente lucra na crise ou fora da crise. Então, o que se coloca, por exemplo, passou a terceirização da educação. Então, a prefeitura vai gastar menos com a educação. Essa é a lógica, não é? Terceirização da saúde. A prefeitura gasta menos com saúde. Fazer a reestruturação do IPM significa transferir parte da poupança pública para os interesses do capital financeiro. Quer dizer que o dinheiro público, do orçamento público, que interessa a todos nós, a servidores e não servidores, estão sendo destinados ao sistema financeiro. Isso está acontecendo em nível nacional, estadual e municipal. E aí o serviço público ele se deteriora? Na verdade, a tendência, né, os anos 90 era, vamos privatizar algumas coisas e sanear as contas para melhorar o serviço público, saúde, educação e segurança. A lógica hoje é entregar todo o serviço público para o setor privado e destinar os orçamentos para o setor financeiro. Os direitos sociais estão no artigo 6º da Constituição, saúde, educação, segurança, moradia, tudo isso hoje está sendo passado para a iniciativa privada. Aliás, passou há pouco tempo na Câmara, e isso vai ter reflexo nos municípios, o processo de privatização do saneamento básico, que até hoje o setor público era garantido que o saneamento básico tinha que ser feito por empresas públicas. A partir desse atual governo, vai poder se fazer também uma parceria público-privada no saneamento básico. E isso impacta, por exemplo, o DAERP aqui em Ribeirão Preto. A gente já falou nisso em algumas coisas, alguns resumos atrás. Legal. Quer dizer, vai ter ainda uma discussão muito forte na Câmara Municipal sobre a questão do orçamento municipal. A gente espera que tenha. A gente espera que tenha porque, na verdade, a gente não pode deixar o poder público não ter as responsabilidades, porque ainda é constitucional. Pelo menos eu acho que a Constituição de 88 ainda está valendo, né? Eu não sei até quando ela vai estar valendo, mas por enquanto está. Então é responsabilidade do poder público suprir os direitos sociais. E esse processo neoliberal tem entregado tudo isso à iniciativa privada em prejuízo da população. Porque a gente já discutiu isso aqui também. A iniciativa privada não é nada ideológico contra a iniciativa privada, só que tem determinadas coisas, determinados lugares e determinadas políticas que não geram lucro imediato e, portanto, a iniciativa privada não faz. Mas, o saneamento é uma coisa dela. Mas, Ricardo, o prefeito, quando ele foi eleito com esse discurso. Ou seja, assim, do ponto de vista político, ele está certo. Mais ou menos, viu, Paulinho? Mais ou menos, porque aqui a eleição de 2016 foi uma eleição bastante conturbada, ela foi feita do ponto de vista do discurso, da discussão da corrupção.
Não houve debate de plano de governo. E todas as vezes, o prefeito e os candidatos que foram derrotados, todos eles tinham um discurso social. Um discurso de melhorar a educação, de melhorar a saúde e tudo mais. Essa questão de privatizar, de terceirizar, de entregar, ela não foi colocada às claras aqui em Ribeirão Preto e nem na eleição nacional agora. Essa questão do neoliberalismo, ela é muito mais, ela vem muito mais debaixo dos panos. Depois que os governos ganham, é que se coloca essa questão mas, ideológica. por exemplo, quando você vota no PSDB, você sabe que ele não quer Estado, ele quer diminuir o Estado, ou seja, ele quer fazer o serviço que o Estado deveria fazer, porque eles têm as empresas, têm tudo, né? É esse tipo de visão. Então, assim, nós estamos falando só porque é o seguinte, às vezes a gente faz a crítica do processo agora, mas o governo que entrou, ele falou, todo mundo sabia que ele era assim. Ou seja, quem votou nele, quem foi a favor dele durante a eleição, sabia, ou deveria saber que o resultado seria esse. É por isso que o nosso trabalho aqui é importante, Paulo, não só o nosso, que é um trabalho de formiguinha, mas o trabalho de quem tenta esclarecer qual é o posicionamento político correto de cada um. Que tipos de visão macro cada espectro político tem. Porque isso é importante o eleitor para ele não ser enganado, para depois não falar o seguinte, votei no cara achando que ele ia melhorar a educação e ele está entregando a educação para a iniciativa privada ou a saúde. Por exemplo, tem muita reclamação na UPA. Diz que as filas são, e a espera é quilométrica na UPA. Tem 2 UPAs para serem inauguradas e não são, promessa também do atual prefeito. Ou seja, esse tipo de discussão, na verdade, o Paulo Honório, quem está nos ouvindo, de 2016 para cá, a política está uma lástima, né? As pessoas não discutem política, as pessoas não discutem programas, as pessoas discutem uma tal guerra contra a corrupção, que na verdade não aconteceu, foi também um processo político, a gente está sabendo agora, e o debate público, o debate de projeto, ele acabou ficando em segundo plano. E quem sai sempre perdendo quando a política ela é rebaixada a um segundo plano é o trabalhador e a trabalhadora. Porque quem tem dinheiro, quem aplica no sistema financeiro, no sistema bancário, nunca sai perdendo. E quem falou tchau, querida, e depois as coisas tudo vão melhorar? Exatamente. Estamos esperando, né? Vamos torcer, por exemplo, vamos torcer, né? Não tem piloto no avião, mas vamos torcer para o avião não cair. O próximo tema que a gente vai falar aqui é sobre imposto também, que é o IPTU Verde. O IPTU Verde teve uma ideia importante do vereador Jean Coraúci, que passou na Câmara, né? Exatamente. A gente comentou sobre o IPTU na semana passada, que é um processo tributário complicado para se entender, mas no básico, a lógica tem que ser, quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos. Quem tem um único imóvel e que mora nesse imóvel, precisa pagar menos imposto. Se ele fizer melhoria ambiental, essa é a lógica do projeto do Jean Coraúci, se você fizer uma captação de água da chuva, se você fizer um plantio de árvores, se você colocar um sistema de transformação de energia solar e energia elétrica, você pode ter desconto no IPTU. Esse desconto pode chegar até 12%. Essa lei foi aprovada na Câmara ano passado, o prefeito vetou, a Câmara derrubou o veto, o prefeito entrou na Justiça por inconstitucionalidade no TJ, o TJ derrubou, disse que é constitucional, o prefeito levou para o STF concordou com o TJ, portanto, a lei tem que ser executada. E o que a Câmara de Vereadores quer saber, e por isso vai convocar a secretária do Meio Ambiente, é por que essa lei ainda não entrou em vigor. Cerca de 5 mil cidadãos de Ribeirão Preto, moradores de Ribeirão Preto, já entraram na Prefeitura solicitando o desconto do IPTU Verde, porque já existe a lei, por melhorias ambientais que já fizeram nos seus imóveis. Então esse é o debate que está acontecendo. Agora a pergunta é, por que o prefeito não quer? E pode ser que indiretamente esse valor que deduz seja mais compensatório por conta das melhorias que o projeto prevê, né? Por exemplo, tem uma área totalmente permeabilizada e tem uma grama no fundo de casa, né? Exatamente. Reaproveitamento de água, né? Então, reaproveitamento de água e transformação de energia solar em energia elétrica faz com que as pessoas economizem gastos, né? Com água e com energia elétrica. E isso faz com que a pessoa tenha mais dinheiro, em tese, para gastar na cidade. E isso gera impostos. Então, mas o que acontece, o Paulinho, quem está nos vendo e nos ouvindo, é que a Prefeitura está numa crise orçamentária muito grande. Não é? E a Prefeitura não pode abrir mão de R$1 de arrecadação. E isso precisa ser debatido. Né? Porque um projeto desse, né? Será que a Prefeitura está realmente nessa crise orçamentária? E por que a Prefeitura não pode abrir mão de R$1 na arrecadação direta, sendo que vai refletir na arrecadação indireta com melhorias depois? Por que isso não pode acontecer? Quando tem uma ideia boa, parece que é tudo do contra. Exatamente. Né? E a Prefeitura está gastando, só para vocês saberem, R$570 mil para que uma fundação que atua na USP possa fazer um estudo financeiro da Prefeitura de Ribeirão Preto.
Essa contratação, segundo consta, foi feita sem licitação e a Câmara de Vereadores também vai abrir uma investigação para saber por que a Prefeitura contratou sem licitação, se ocorreram outras contratações sem licitação e por que esse valor de R$570 mil. Ou seja, tem dinheiro, né, Paulinho? Tem dinheiro para contratar placa e sinalização no valor de 5 milhões, tem dinheiro para fazer puxadinho na Câmara, tem dinheiro para contratar sem licitação, mas um projeto bom sobre o meio ambiente não pode. E Ribeirão Preto precisa de ter iniciativas do meio ambiente por conta de todas as circunstâncias que tem em Ribeirão, né? Quente do jeito que é, uma cidade seca, né? Exatamente. Então, iniciativa como essa aqui, ao invés do prefeito pegar e usufruir, né, pro bem da cidade, não, vai questionar. Eu acho que a Câmara de Vereadores, tem vereadores que nos assistem, sabia disso? Ah, é tem vereadores que a Câmara de Vereadores podia propor um debate em Ribeirão Preto com todas as entidades que gostariam de participar, movimentos sociais, sobre essa questão do estudo financeiro. Por que a Prefeitura não pode fazer um debate sobre IPTU? Por que a Prefeitura não pode abrir mão? Qual seria o impacto verde aqui? Exatamente. Dos dois lados, quanto que deixaria de arrecadar e quanto que poderia ser de benefício para a população? Porque o custo de algumas coisas não é custo, é benefício, Exatamente. É investimento. Exatamente. Eu não conheço muito o Jean Coraúce, mas ele é filho do Coraúce. Ele é filho do Coraúce. Legal. É um bom vereador, do PDT. PDT. Eu gostava muito do Coraúce, sim. Gostava dele. Minha mãe gosta dele até hoje. Tem um programa de televisão dele que ele passa música antiga nos domingos. Eu achava ele interessante. Quer dizer, ele ainda, né? Ele só não é vereador, mas ele está aí ainda, né? Tá tocando as coisas. Sim. Legal. O quarto, também sobre o imposto, Ricardo. Então, hoje é monetarizado aqui. Sabe por que essa discussão de imposto é importante? Porque as pessoas não gostam de pagar imposto de maneira justa. Obviamente que, assim, se você perguntar para a pessoa se o Brasil tem muito imposto, ela fala, tem um monte. 10 em 10 vai dizer que tem um monte, mas na verdade não é um monte. Nos últimos 20 anos, a carga tributária brasileira gira em torno de 36%, 37% do PIB. Ou seja, ela não tem aumentado muito. O que acontece é que a carga tributária brasileira é regressiva. Ela incide mais para quem tem menos e incide menos para quem tem mais. Você sabia que o trabalhador e a trabalhadora paga quase metade dos seus rendimentos de impostos no consumo, naquilo que ele compra no supermercado? Ele compra o arroz, vem o imposto no O combustível, o arroz, o feijão, ou seja, o consumo é que ele é taxado no Brasil. Você sabia que banqueiro e grandes empresários não pagam R$1 de imposto nos chamados lucros e dividendos? Não paga. Tem banqueiro, aliás, nesses primeiros 3 meses, você tem visto, e as pessoas têm visto, que o PIB vai ser zero, né? Não vai ter crescimento econômico. A taxa de desemprego chegou a 14 milhões de pessoas. Então a arrecadação do país que está em crise, está em recessão. Nesses primeiros 3 meses, os bancos já lucraram 17 bilhões de reais. Não tem crise. 15% a mais do que lucraram no ano passado. Então não tem crise. E esse dinheiro que entra no cofre dos bancos não paga imposto. Portanto, se você pergunta para um pobre trabalhador, um trabalhador assalariado, um trabalhador assalariado, se ele paga muito imposto, ele vai falar que sim, ele tem razão. Mas se você perguntar isso para um banqueiro e ele falar que sim, ele não tem razão, está mentindo. Então, as entidades patronais, existe a Associação Comercial de São Paulo, existe, por exemplo, a Associação Comercial Industrial de Ribeirão Preto, eles têm, e colocam na mídia, porque eles têm espaço na mídia, o tal do impostômetro. Aquele placona que fica rodando. Que eles ficam calculando assim, o Brasil chegou no recorde de arrecadação mais cedo esse ano. O que é natural, que vai acontecer sempre, mas isso tem um impacto na vida das pessoas que vêm, porque impacta a vida dela. Se você compra o arroz e feijão, você está pagando imposto. Só que eles não explicam o que tem por trás, que é a não cobrança de imposto de quem tem muito dinheiro e opera no mercado financeiro, e uma coisa muito importante, que algumas entidades estão tentando fazer, mas que não tem tanto espaço na mídia, que é a questão do sonegômetro. Você sabia que os grandes banqueiros, os grandes empresários sonegam imposto? Sabia disso? Você vai no dentista agora, né? Vou. Ele perguntou para você se quer com nota ou sem nota? Então, não pergunta. Então, e assim, a sonegação, ela chega a 500 bilhões de reais anuais. Então. 500 bilhões de reais. Você sabia, por exemplo, que as 20 maiores empresas e bancos do Brasil devem quase 1 trilhão de reais ao fisco? 1 trilhão de reais é a reforma da Previdência que o Guedes fez. Que vai economizar 900 bilhões, que tirou a sua aposentadoria, é a que as grandes empresas pagam. Então esse país é um país muito injusto. Quando a gente debate imposto, você falou assim que as pessoas têm que ficar esclarecidas, né? Tem que saber quem que defende o quê, para não ser enganado. Claro. Esse debate, imposto, sonegação, quem paga imposto, quem não paga imposto, é fundamental para você poder votar mais para frente. Para você não ser enganado por um discurso
que em tese é verdadeiro. As pessoas realmente pagam mais impostos. Mas quais pessoas? O assalariado, porque quem opera no mercado financeiro, os grandes ricos, não paga. E aí nós temos que fazer justiça. Essa falta de pagamento de imposto, esse imposto zero sobre lucros e dividendos empresariais, que os banqueiros aproveitam, tem banqueiro que chegou a ganhar 9 bilhões de reais no ano sem pagar R$1 de imposto. 9 bi. Isso foi criado em 1995 no governo do Fernando Henrique Cardoso. Aí todo mundo fala, ah lá, os tucanos. Passou pelos governos petistas, está no governo Temer, depois no governo Bolsonaro, e ninguém mexeu nisso. Ninguém mexeu nisso. Então é preciso fazer justiça, porque isso aí é uma espécie de paraíso fiscal interno do Brasil. E só quem é beneficiado são os mais ricos. Não, mas agora passando a questão da Previdência, vai entrar a discussão sobre a reforma tributária, não vai? Mas a reforma tributária aqui tem duas, nós já citamos aqui em semana passada. Uma está na mão do Baleia Rossi, que é feita pelo próprio Congresso, porque o Rodrigo Maia ele lidera um conjunto da política e o governo outro, né? Eles não se conversam muito naquilo que é essencial. Então tem uma proposta do Rodrigo Maia, que o relator é o Baleia, conhecido aqui em Ribeirão Preto, e tem a proposta do Paulo Guedes. As duas atuam em cima do consumo. Então não muda nada a natureza da arrecadação tributária brasileira. Vai continuar incidindo sobre o consumo que impacta a vida do trabalhador. E vem aí a proposta de uma nova CPMF. Reclamaram tanto, e na proposta de reforma da tributária está colocada uma nova CPMF. E CPMF também é um negócio que prejudica principalmente o cara que tem uma continha lá no banco, né? Pequeno e médio empresário, o cara que tem um mercadinho, né? É isso que sai prejudicado. Na verdade, o Brasil... Gimenez, a quinta notícia que a gente colocou no blog é referente à questão da educação de novo. Agora não mais falando sobre a privatização da educação, mas falando sobre o Plano Municipal de Educação que ainda não saiu, né? A OAB, a sociedade toda está se articulando aí para poder contribuir com os professores. Sim. Esse sábado pela manhã, a OAB de Ribeirão Preto, que tem tido um papel muito importante nos debates sociais aqui da cidade, principalmente o setor de direitos humanos da OAB, né? O pessoal muito engajado, um abraço para todos eles, e que hoje está o responsável pelo setor de direitos humanos é o Juninho, né? Doutor Juninho, que a gente conhece bastante. Nesse sábado, então, eles discutiram o PME. O PME, ele deveria cobrir o decênio 2014-2024. Ele foi discutido com participação ampla da sociedade civil, com participação das entidades, dos professores, dos pais. E aí, esse PME, ele aponta para um aumento do investimento público na educação pública. Para que você possa garantir, por exemplo, creches e pré-escolas e não ter necessidade de fazer a terceirização que o Nogueira fez. Só que ele está empacado, por quê? Justamente porque o poder público atual e os partidos neoliberais, eles não querem fazer aumento de investimento do poder público na educação pública em qualquer tipo de setor público. Por quê? Porque em 2016, 2017, na presidência do senhor Michel Temer, passou a tal PEC da morte, a emenda constitucional 95. Congela os investimentos. Congela os investimentos públicos por 20 anos, inclusive em saúde e educação. Isso tem promovido um desastre Brasil afora, por quê? Porque o poder público, sem condições de colocar mais dinheiro no serviço público, ele passa a terceirizar ou a privatizar. Então, o Plano Municipal de Educação ele está congelado por isso. E precisa ser destravado, precisa ser discutido na Câmara, né? Mas está valendo o anterior, tem um sendo usado, um plano. Tem um plano sendo usado, né? Mas, na verdade, o que está sendo usado é o plano do Nogueira, é o plano neoliberal. Não está sendo usado na prática plano nenhum. E se, por exemplo, se a cidade não produzir um plano municipal de educação, a prefeitura pode sofrer algum tipo de sanção? Eu acho que até pode sofrer um tipo de sanção. Eu não sei direito os prazos disso, mas o Plano Municipal de Educação é um instrumento importante e obrigatório para a prefeitura. Só que eu não sei que prazo pode acontecer. Por exemplo, deveria ter sido entrado em vigor em 2015, na prefeitura da Darcy Vera. A própria Darcy Vera já congelou o Plano Municipal de Educação, não colocou em andamento, e depois o Nogueira continuou com esse processo de protelação. O que importa, assim, eu vi, por exemplo, a presença do professor José Marcelino na OAB, né? Eu vi fotos dele lá, infelizmente eu não pude estar lá, mas é um debate importante no sentido seguinte: o Plano Municipal de Educação, ele aponta para a necessidade do fortalecimento da educação pública. E as políticas neoliberais, a partir da política do teto de gastos, apontam em outro sentido, no sentido de privatizar o serviço público, seja saúde, seja educação e outros serviços. Nós estamos, na verdade, aqui no Brasil, a partir de 2016, você citou aí mais cedo a questão do impeachment da presidente Dilma. Desde o impeachment de 2016, o Brasil está numa encruzilhada.
Ou a gente pega o caminho do neoliberalismo, ou a gente retoma um caminho de um projeto nacional de desenvolvimento. E os municípios também estão inseridos nisso, né? Ou seja, ou a gente vai privatizar todos os direitos sociais, a aposentadoria já está sendo privatizada, a educação, a saúde, ou a gente vai encontrar um sistema e que possa remontar aquilo que a Constituição aponta, que é um estado de bem-estar social brasileiro, com educação, com saúde, com segurança, com moradia. O que é que o brasileiro quer? Né? Se você pegar os dados, por exemplo, do neoliberalismo, que é o que está sendo implantado em Ribeirão e no Brasil inteiro, é um processo brutal de concentração de renda, de desemprego, de cobrança de impostos para quem ganha salário e retirada de impostos para quem é muito rico. Então, é um processo que foi implantado no Brasil muito em meio à confusão política que aconteceu após o impeachment. Todo o tema, então, por exemplo, nós estamos falando aqui do Plano Municipal de Educação. Tudo isso leva ao mesmo princípio da ideia, né? É um modelo de gestão política, econômica, que está sendo implantado. Exatamente. Não é o que pois, eles não querem fazer o Plano Municipal de Educação porque eles são contra a educação. Não é isso, é porque ela vai dar uma direção diferente do que o governo quer. Então, o que o povo brasileiro vai ter que escolher daqui para frente é assim: nós vamos nos livrar das amarras que nos colocaram a partir de 2016, porque aqui ninguém é contra discutir combate à corrupção. Nós somos a favor. Só que nós somos a favor de combater corrupção dentro da lei. Não pode fazer o combate à corrupção seletivo e político como foi feito. E o debate de combate à corrupção não pode substituir o debate econômico, o debate político e social. Para que caminho nós queremos que o nosso país vá? Para que caminho nós queremos que a nossa cidade vá? Nós aqui defendemos uma cidade mais humana, mais participativa, mais inclusiva. E isso, fundamentalmente, precisa do poder público. Poder público que seja capaz de operar políticas públicas. Se você não tem dinheiro, até o próprio Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara do DEM, disse recentemente, num seminário nos Estados Unidos, de que o Brasil vai ter que revogar essa lei do teto de gastos, porque senão o poder público não dá conta de satisfazer as necessidades do povo brasileiro. Porque o povo está crescendo. Rodrigo Maia está virando um herói nosso. O Rodrigo Maia está virando esquerdista. Entendeu? Para você ver o tamanho do desastre que foi esse teto de gastos, né? Tudo isso, por que teto de gastos? Por que se coloca um teto de gastos? Você imagina aqui na nossa cabeça, né? Eu estou devendo, então eu vou diminuir os meus gastos para poder investir na saúde do meu filho, na educação do meu filho, colocar mais comida na mesa da minha família, mas não é isso que o Brasil faz. O Brasil colocou um teto de gastos na comida dos filhos, na educação dos filhos, na saúde dos filhos, para pagar o quê? Para pagar a prestação no banco, que não paga imposto, como a gente falou atrás. Então, assim, nós estamos inseridos num sistema financeiro, um sistema capitalista financeiro que está tirando o dinheiro da produção, da geração de emprego, da geração de renda, da distribuição de renda, para jogar no capital especulativo, no capital financeiro. Isso tem levado não só o Brasil, mas o mundo inteiro para uma crise que está colocada aí. Basta as pessoas perceberem. Nós demos uma volta aí, mas a questão... Estamos falando muito de neoliberalismo hoje, né? Mas a questão aqui é que está em discussão o Plano Municipal de Educação. O OAB está discutindo, outros grupos estão discutindo. E o Blog Calçadão também vai entrar nessa discussão, já entrou, né? Exatamente. Para a gente poder acompanhar isso, porque diz respeito à vida de muita gente quase todo mundo que mora na cidade de Ribeirão Preto, né? A terceirização da educação infantil, que a gente tanto discutiu nas semanas passadas, tem tudo a ver com isso. Né? Então vamos chamar o Danilo para conversar aqui. O Danilo tá doido para participar daqui, ele já falou para mim que ele quer participar. Ô Danilo, na próxima você vem aqui para poder falar um pouquinho mais sobre a gente. Danilo Valentim, da Aproferp. Legal. O sexto tema que a gente colocou aqui, Carlos, é sobre a questão da acessibilidade, né? Sim. A estrutura dos prédios públicos tão complicado, né? Mais uma vez, falta de dinheiro. Você sabia, Paulo Honório, que das 109 escolas públicas de Ribeirão Preto, 107 têm problemas de infraestrutura? Eu sabia. Elétrico, problema de acessibilidade. Eu não sei o número exatamente, fizeram essa pesquisa. É o número do Ministério Público Estadual. Do Ministério Público Estadual. Porque é só olhar, né? Porque você vai na prefeitura, um cadeirante não entra na prefeitura, ou tem algum lugar lá? Não entra. É complicado. Então, assim, 107 das 109 escolas públicas têm problemas estruturais segundo o Ministério Público. Uma delas, a Egídio Pedreschi, que fica ali próximo ao UNAERP, desde 1991, a Escola Egídio Pedreschi ela é especializada em atendimento de crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência, principalmente deficiência mental. E não há na Egídio Pedreschi, segundo o Ministério Público, nenhum tipo de estrutura que dê àquela escola
a acessibilidade que é exigida na legislação. E aí a prefeitura diz o seguinte, ó, a escola foi construída em 1991 e lá naquela época não tinha a obrigatoriedade de ter acessibilidade. Aí você imagina que vai se construir uma escola que seja especializada em crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência, e você não faz uma escola que tenha acessibilidade, aí você diz, não, naquela época não era obrigatório. É esquisito, né? Não, você veja a Secretaria do Planejamento aqui de Ribeirão Preto. Para você ir no setor de protocolos, tem que subir uma escada enorme, sem um lance só enorme. Exato. Então, se a Secretaria do Planejamento é assim, você imagina o resto, né? Exatamente. A Prefeitura disse, só para ficar registrado, que nesse ano que vem vai investir cerca de R$700 mil na reforma das 107 escolas para deixar tudo bonitinho. E a gente vai acompanhar, né? Seria importante, né, todo mundo ter essa atenção, porque realmente quando, às vezes a gente não vê, não pensa nisso, mas quando a gente observa e começa a prestar atenção na questão da acessibilidade, ela é muito necessária e é terrível para quem precisa, né? Exatamente. E até nesse assunto, o vereador Marcos Papa aprovou uma lei que recebe até o nome do menino que morreu numa escola no ano passado, né? Também eletrocutado numa escola municipal. E essa lei do vereador Marcos Papa obriga o município de Ribeirão Preto a financiar cursos de primeiros socorros para professores, funcionários e alunos. Então, o prefeito também tentou vetar, o veto acabou sendo derrubado pela Câmara, foi na Justiça também, a Justiça disse que é constitucional e parece que o Poder Público vai ter que fazer esses cursos agora nas escolas públicas de Ribeirão Preto. Legal. Tá? Gimenez, a próxima notícia a gente está falando sobre a epidemia de sarampo que está se aproximando. Aí Ribeirão Preto parece que está na lista ruim disso, né? São 50 municípios no Brasil que foram selecionados, né? Foram incluídos numa lista pelo Ministério da Saúde que está com epidemia de sarampo. Está com epidemia já ou está com probabilidade? Já foi classificado como epidemia de sarampo. Não. Então vão ser municípios prioritários para a campanha de vacinação para bloquear o avançar da doença. O que é o sarampo? O sarampo é uma doença transmitida por um vírus e que depende da vacinação, principalmente das crianças, para que você tenha o controle da doença. Como que pega? O vírus transmite pelo ar. Pelo ar e pela saliva. Né? E é altamente... Eu já peguei sarampo na infância. Houve campanhas de vacinação intensas e essas doenças, como sarampo, difteria, coqueluche, não é? Essas doenças que poliomielite, né? Que são doenças transmissivas, né, altamente transmissíveis pelo ar e pela saliva, elas foram praticamente erradicadas no Brasil e no mundo até uns 5, 6 anos atrás e agora estão voltando. E ela, quando é erradicada, ela some, não aparece mais. Esses nomes estavam assim, ninguém mais falava muito. Exatamente, não é que some, mas é um número tão pequeno que você pode dizer que a doença está sob controle. Então ela ainda existe, está por aí, mas ela é controlada. Por isso que as campanhas de vacinação têm que ser anuais. Né? Então, por exemplo, diferente da dengue, da febre amarela, assim, esse aí é feito com um mosquito, né? Ele vai lá, picou, e aí a prefeitura, o município, o estado, ele tem que cuidar tem que ter eliminar os criadores. Né? A política preventiva da dengue, da febre amarela, é uma política muito mais de você combater o criador do mosquito. Né? E essas doenças, sarampo, difteria, poliomielite, são campanhas de vacinação. Então é simples, porque se você abre uma campanha de vacinação e chama a população, esclarece, olha, temos que fazer tal, a população vai, se vacina e fica protegida. Até alguns anos atrás era simples, assim como está dizendo. Por isso que essas doenças foram praticamente erradicadas no mundo. Só que de uns 3, 4 anos para cá, essas doenças têm reaparecido como epidemia no Brasil e no mundo, por questão ideológica, Paulo Honório. Como assim? Você sabia que no mundo, nós estamos vivendo um mundo bastante complicado, né? A gente, às vezes, olha para o mundo e a gente não reconhece o mundo que a gente está vivendo, né? Presidente meio maluco, que é eleito aqui, lá fora, em qualquer lugar. São políticas meio, né, que saem um pouco daquilo que a gente estava acostumado, né? E também na ciência. Você sabia que existe no mundo um movimento chamado movimento anti-vacina? Você conhece bem esses caras? Não, porque, por exemplo, você que trabalha nessa área aí, que o professor, Sim. Que é um cientista também, Sim. né? Tem alguma base assim, mínima que possa dizer, os caras até um determinado ponto ele tem uma certa razão, não tem? Não.
que acontece é que a gente está vivendo um processo de crise. Essa crise ela tem impactado o meio político, então ela tem rebaixado e tirado a legitimidade da política. Por isso que acontece, por exemplo, a eleição de candidatos e presidentes e propostas políticas meio extravagantes. Mas isso também acontece na vida científica. A ciência, faz isso? Porque a ciência está sendo colocada nesse processo todo, a ciência está entrando no pacote da deslegitimação que está acontecendo no campo político. A ciência também tem sofrido com isso. A questão da antivacina é que as pessoas, sabe a teoria da conspiração? Sim. Teóricos da conspiração estão cheios por aí, principalmente no YouTube. A gente está fazendo um trabalho aqui no YouTube importante, mas tem várias pessoas que têm canal no YouTube muito maior do que a gente, que defende antivacina e que defende, por exemplo, terra plana. Quando eles falam, por exemplo, contra a vacina, eles não são a favor de nenhuma. Nenhuma vacina. Diz que a vacina tem mercúrio, que vai causar demência nas crianças. Tem muitos pais que, informados pela internet de canais que são anti-vacina, têm evitado levar os seus filhos para tomar a vacina e por isso no mundo inteiro tem voltado. Para você ver, se você pegar os dados de cobertura de vacinação têm caído. Porque tanto adultos quanto crianças não têm ido procurar as campanhas de vacinação. E por trás disso está um movimento ideológico, um movimento de tentativa de questionar o sistema. Não só o sistema político, mas também o sistema científico. Isso tem impactado, inclusive, nas salas de aula. Muitos professores tendo problemas em explicar, por exemplo, para os alunos que a Terra não é plana, que a Terra é uma esfera, é um globo que gira em torno do Sol. Então, assim, nós estamos vivendo um processo desse, que é um processo que vai obrigar todo mundo a tomar certas medidas para resgatar coisas importantes, valores importantes na política e na ciência. A ciência tem culpa, a política tem culpa do que está acontecendo, porque por muito tempo omitiu algumas informações das pessoas, evitou chegar próximo das pessoas, então as pessoas olhavam a política como se fosse um castelo de corruptos, era isso. Nós estamos pagando o preço. A ciência é a mesma coisa, por muito tempo, apesar dos avanços científicos, o processo de produção e de divulgação da ciência ele ficou muito restrito dentro das universidades. E essa conversa com a população não houve. Então, isso é cíclico, né? De tempos em tempos o mundo passa por um processo de crise. E esse processo de crise nós estamos dentro dele, inseridos nele, e a ciência está pagando um preço. E é um preço muito perigoso, né, Paulo? Tem coisa que... Tem coisas, assim, por exemplo, o cara falar que ele acha que a Terra é plana ou redonda, cara, assim, pra mim faz muita diferença, não. Agora aqui, nesse caso aqui da epidemia de sarampo, ou de outras doenças que necessita de uma intervenção através de vacinação, isso é crime. Exatamente. Isso é crime, isso não é brincadeira, Exatamente. Né? Não é, eu acho isso, eu acho aquilo, não, é crime. Exatamente. E precisa ter cuidado, as autoridades precisam estar de olho nisso. A igreja está ligada nesse tipo de coisa ou não? Algumas denominações religiosas estão sim ligado nisso, com um processo de fundamentalismo religioso, muito ligado nesse discurso extremista que nós estamos vivendo hoje, que impacta em todos os lugares, na política, na nossa vida e também na ciência. Infelizmente, aí quando impacta na ciência, na questão da vacinação, é um negócio perigosíssimo. Não é algo que está acontecendo só no Brasil, não, Paulo Honório. Está acontecendo no mundo inteiro. Terrível, né? Bom, vamos voltar na questão da grana, né? De novo aqui o assunto nosso. O governo vai liberar R$500 para quem tem, né? Do FGTS. Sim. Qual que é a discussão que a gente vai travar aqui sobre isso? Vai resolver o problema de algumas pessoas? A gente está perguntando R$500 dá conta? O que você faria com R$500? R$500, cara? Eu acho que eu pagaria a conta. Eu também e quem está nos vendo também. Então, o que vai acontecer é assim, o FGTS historicamente... O cheque especial. Cheque especial. Historicamente, o FGTS... Não é nem pobre, né? O FGTS foi criado na década de 60, 70, quando deixou de ter os empregados do setor privado, deixaram de ter a estabilidade, criou-se o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Era um fundo público que os governos usavam para investir, por exemplo, em moradia, em casa popular. Todo trabalhador registrado tem um valor que ele recolhia. Ele recolhe e o patrão também paga um pedaço. Isso. Aí fica como se fosse uma poupança. Uma poupança. Essa poupança podia ser usada pelo trabalhador para financiar, por exemplo, a casa própria. Ele não pode sacar. Ele poderia sacar nessas condições, para comprar a casa própria. E o governo usava esse fundo como um fundo de investimento. Investimento no setor do desenvolvimento do país. O que vai acontecer é que nessa mudança de modelo, para o modelo neoliberal, isso já não interessa mais os investimentos públicos, só os investimentos privados. Portanto, o governo está abrindo a possibilidade, desde o governo Temer,
de sacar o fundo de garantia de maneira a conta-gotas, não é? E como hoje, por exemplo, vai começar agora em setembro, vai até março do ano que vem, a possibilidade de retirar até R$500. O que o trabalhador vai fazer com R$500? Vai pagar a conta, porque 63 milhões de trabalhadores brasileiros devem, né? Mais de 50% das famílias, inclusive aqui em Ribeirão Preto, são devedores. Então eles vão tentar limpar o nome. Obviamente que não vai dar para limpar o nome inteiro, porque a média da dívida do brasileiro é de R$3.000. Com R$500 ele vai pagar uma parte da dívida e vai reabrir o crédito para poder tomar novos empréstimos. Né? O que significa? Significa que o modelo neoliberal, assim como está acontecendo na Previdência, passando a Previdência para o setor privado, para os bancos, assim como está acontecendo na educação e na saúde, passando o orçamento público para os bancos, o FGTS, a partir de você ir lá no banco, pagar R$500, reabrir o seu crédito, você vai transferir o FGTS para quem? Para o setor bancário. Esse é o projeto que está sendo colocado no Brasil. Não resolve a vida de ninguém, vai só piorar. Porque se você reabre o seu crédito com R$500 e toma novo empréstimo, você está devendo mais do que devia antes. E os investimentos, por exemplo, na questão de habitação via FGTS? Eu acho que vão chegar ao fim. Assim como eles já estão prevendo, por parte do FGTS financiava as obras de saneamento básico. Já abriu a possibilidade do setor privado financiar o saneamento básico. Então, é uma mudança de modelo drástica que está acontecendo no Brasil e que não vai levar a bons números, porque a história mostra, né? A história e os dados no mundo mostram que isso, porque saneamento básico, por exemplo, o setor privado não tem nenhum tipo de lucro colocando saneamento básico em determinadas regiões. Quem coloca é o setor público. Isso vai acontecer em todo. Moradia popular, por exemplo. Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Algum banco está interessado em fazer isso? Quem fazia era o setor público. E agora? Não faz. Não faz. Não faz e não está fazendo, né? Exatamente. Ricardo, então assim, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Se as pessoas falam assim, agora vai entrar a graninha aqui e tal, todo mundo quinhentão. Não é, primeiro que não é todo mundo, que a maioria da população está desempregada e já sacou da outra vez, eu não sei se ainda tem mais saldo. E a outra questão é que não vai resolver o problema de ninguém, com esses R$500, né? Exatamente. Aliás, vai resolver o problema do banco, né? Porque a gente fala R$500, mas se você pegar quantos milhões de pessoas vai tá previsto? Para se ter uma ideia, está previsto transferir para as pessoas 48 bilhões de reais. Então, esse é o número. Então 48 bilhões chegando, imediatamente esses R$500 vai para algum lugar que normalmente paga a conta. Ele vai lá e deposita no banco para poder... Então o governo está transferindo, a partir dos R$500 que vai na mão de cada um e vai lá pagar a conta, 48 bilhões de reais direto para o cofre dos bancos. Então seria muito mais lógico fazer o quê? Não seria mais lógico continuar o modelo anterior, o FGTS como um fundo público para investir em moradia, para investir em estrada, para investir em saneamento básico, para investir aquilo, por exemplo, que o Brasil não tem hoje. Por isso nós estamos em recessão. A construção civil em crise, não é? O poder público sem condição, porque o PIB ele é construído com o investimento privado, o investimento público e o consumo das famílias. As famílias desempregadas e endividadas não consomem e o investimento público indo para os bancos, sobra o privado, que só vai investir em quem tem dinheiro. Esse é o retrato que nós estamos construindo desde 2016. O que salvaria, então, no caso, é ter uma economia que pudesse acolher todo mundo, com trabalho, com dignidade, né? Porque daí ficaria perene, não essa questão de eventual. Né? Um projeto nacional de desenvolvimento que, aliás, foi debatido na eleição e passou ao largo do debate da corrupção. Tá. O último tema que a gente vai discutir aqui, ele é mais gostosinho e tal, embora tenha muitos problemas também, né? Que é sobre a situação aqui da nossa região no que diz respeito a turismo. Sim. A gente tem algumas possibilidades importantes aqui na região que às vezes é pouco aproveitada, né? Eu já fui na Casa de Portinari, você já foi? Eu já fui na Casa de Portinari. Não sei quantas pessoas de Ribeirão Preto já ouviu falar que existe lá em Brodowski um lugar muito legal. Exatamente. Essa semana começa a Semana Portinari e nos deu aqui no blog a ideia de falar um pouco sobre turismo. Primeiro porque a Casa de Portinari de Brodowski, e mesmo as obras que tem de Portinari na cidade de Batatais, a cidade de Batatais ela é uma instância turística na região, muito pelas obras do Portinari, que tem algumas igrejas em Batatais. Então é uma região muito rica do ponto de vista de história. O Portinari nasceu em 1913 em Brodowski, é um pintor reconhecido mundialmente, tem uma obra, Guerra e Paz, colocada na entrada da sede da ONU em Nova York. Portanto, ele é um patrimônio nacional. E ele nasceu em Brodowski e tem uma história de infância em Jardinópolis. Jardinópolis e Brodowski, eles disputam a identidade ali do Portinari. Isso é uma história rica que poucas pessoas elas conhecem
E talvez a região aqui não explore tanto. Não só essa questão do Portinari, que poderia ter muito mais retorno do ponto de vista de turismo, mas outras coisas na região, que tem belíssimas cachoeiras. Aqui em Ribeirão Preto mesmo, uma cidade que teve a história do café, com um centro muito lindo, museus. E nós não temos essa tradição de turismo, a não ser aquele chato turismo que todo mundo fala, que é o turismo de negócios, né? Que as pessoas vêm aqui e ficam lá, reunião, né? Que para as pessoas não quer dizer nada, né? Então, assim, a nossa pergunta que fica, Paulo Honório, é o que fazer para a nossa região e para a nossa cidade ser uma cidade turística? Para você ter uma ideia, nós colocamos um número aqui, ó. São Paulo tem 32 instâncias turísticas, 15 instâncias balneárias, 12 instâncias climáticas e 11 instâncias minerais. Dessas, a mais próxima da região é Batatais, pelas obras de Portinari, e tem algumas cidades que são próximas, assim, relativamente próximas daqui. Olímpia, Barra Bonita, Ibitinga, Caconde, Santa Rita do Passa Quatro, que é até mais próximo daqui, né? E Ibirá. Ou seja, nada muito próximo aqui de Ribeirão, a não ser Batatais, o resto mais longe. O que a gente pode fazer para transformar Ribeirão? Altinópolis não é uma instância, apesar de ser uma região extremamente belíssima. Aqui da não cidade, é porque não puseram, mas assim, tem tudo lá, né? Tem uma série de lugares bacanas também. Exatamente. Santo Antônio da Alegria, que Santo Antônio da Alegria. Também que é muito bacana. A região de Cajuru aqui, né? Caça dos Coqueiros. Agora eu acho, Ricardo, que uma das primeiras coisas que poderia acontecer é as pessoas valorizar esses lugares, né? Por exemplo, ali em Brodowski mesmo, a Casa de Portinari. Sim. Que é muito bacana, é bonito, é um lugar interessante. Exatamente. É um lugar bom para levar criança, é bem legal, assim. Eu indico com bastante vontade, porque é legal mesmo, e é pertinho, aqui não custa nada. E talvez a gente vai voltar com esse assunto, porque talvez isso seja uma responsabilidade, Paulinho, da tal região metropolitana, que foi criada, né, ano passado, cuja presidência está com o nosso prefeito Duarte Nogueira. Então são dezenas de municípios da região, acho que 80 municípios que integram a região metropolitana, e que poderia fazer um projeto de turismo, para criar instâncias turísticas, né, nessa região mais próxima de Ribeirão, e a partir daí divulgar, né, como tem que ser divulgado, por exemplo, a história de Portinari. Emendando aqui com o Portinari, o Museu do Café está fechado ainda. O Museu do Café está fechado e outros museus da cidade estão em situação precária. Parece que abriu uma casa lá no centro, né? Abriu uma casa no centro, mas assim, a situação dos museus é terrível, né? Outro dia eu fui num museu lá no centro da cidade, eu estava fechado, e veio um guarda, eu falei, está fechado? Eu falei, não, a gente deixa trancado aqui, porque senão as pessoas entram. Beleza. Falei, legal, será que eu posso entrar? Não, pode, fica tranquilo, entra aí. Os museus, as bibliotecas públicas de Ribeirão é uma situação muito difícil, né? Então, assim, talvez seja uma responsabilidade, a gente vai se comprometer a trazer no resumo da semana, nos próximos, como que funciona a região metropolitana e qual seria a responsabilidade dela nesse assunto. Não tem muita coisa interessante aqui, mas precisaria de ter estímulo, né? Por exemplo, eu não gosto, não é que eu não gosto, eu já visitei muita igreja, assim, Sim. Porque você vai no lugar, tem lá, né? Mas, por exemplo, no Campos Elíseos tem uma igreja que era linda, do ponto de vista de arquitetura, né, de história, que é Santo Antônio. Santo Antônio, exatamente. É um negócio maravilhoso. Mas você chega lá, assim, já tem uma barreira de puta de uma grade cercando Exato. tudo, né? Exato. Então, fica difícil. As né? igrejas hoje ficam fechadas, né? As igrejas católicas ficam fechadas. A própria igreja São Pedro, aqui no Ipiranga, onde eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, era aberta na minha época. Hoje colocaram um portão de ferro, você não consegue se aproximar da igreja. Agora, o pior de todos mesmo, assim, já que a gente está falando isso aqui, é a igreja catedral, né? Aquilo lá, para mim, é a decadência mesmo. Você passa lá em frente, tem um Fusca em cima da porta, dentro da escada, com um som horrível, vendendo, sei lá o que, bingo, rifa, sei lá o que. Exatamente. E faz tempo, hein? Aquele Fusca tá rendendo. Aquilo lá é um absurdo, gente. Lá se Jesus Cristo descer na terra, ele sai com um chicote lá dentro daquela igreja. Meio que ele não vai querer um Fusca, todo respeito ao Fusca, mas já passou. Não, ele vai com um chicote pra cima daqueles caras lá, pelo amor de Deus, cara. Meu Deus. Vamos falar um pouquinho mais da Igreja Católica também aqui. Nós estamos devendo isso, né? A Igreja Católica, ela se afastou muito da questão social, da questão das pessoas, né? Está muito distante. Esses portões de ferro que se colocam na frente das igrejas hoje é um sintoma disso, né? E assim, pessoal, só para poder deixar tranquilo em relação a isso, mesmo na questão da epidemia aqui de sarampo, que a gente fala um pouco da igreja e tal, tem que entender o seguinte,
uma coisa é a igreja, outra coisa é questão de fé. Exatamente. Então, por exemplo, a igreja, como instituição, ela é um agrupamento de pessoas que tem uma administração, que pensa politicamente as coisas. Então, portanto, a igreja não é santa, nenhuma é santa. Ela é como se fosse, fazer um paralelo, como se fosse uma torcida de futebol também, não é a mesma coisinha. Sim. Então não vem aqui questão de fé, não. Exatamente. Tem cada um que professe a fé que tem, aonde quer que seja, mas a igreja, ela peca muito, ela erra muito e ela prejudica muita coisa. Às vezes ajuda também, mas a maioria das vezes, ultimamente, está sendo muito complicado. E a gente não vai correr desse tema, a gente vai trazer o debate religioso aqui também. Não, vamos, até assim, a gente ficou de conversar um pouco sobre as encíclicas do Papa Francisco. Sim, vamos fazer isso. Então, para terminar aqui do Portinari, Ricardo, tem um desenho aqui da Clara. Aí, ó. Muito legal. É isso aí. Muito legal. Paulinho, para terminar, sempre pergunta o que vai acontecer de coisas importantes no Brasil, dia 13, amanhã, né? É amanhã? Amanhã. É amanhã, dia 13, terça-feira, vai haver de novo um tsunami da educação. Tem até um vídeo nosso no canal que eu gravei ontem, falando sobre isso. Aqui em Ribeirão Preto, a partir das 14 horas, na esplanada do Pedro II, defendendo a educação pública dentro desse modelo que a gente tanto tem discutido aqui, da importância de fortalecer a educação pública. O ensino federal está sendo atacado desde o início do ano, retirado. Esse semestre retirou 936 milhões de reais para pagar as emendas que aprovaram a reforma da Previdência. E os institutos federais e as universidades federais estão correndo o risco de fechar as portas. E isso é o tema principal das manifestações que vão ocorrer no Brasil inteiro amanhã. Cara, como que a pessoa consegue ir amanhã, nesse horário, na terça-feira? Na verdade, professores e estudantes fizeram assembleias nas suas escolas. Acho que 32 institutos federais vão decretar greve amanhã, as universidades também. E, portanto, os alunos e os professores que estarão em greve vão caminhar até o centro. Se você estiver passando por lá, a partir das 14 horas, acho que até às 18. Vai estar no centro às 14 horas ou vai sair de algum lugar às 14 horas? Não, vai chegar no centro às 14. Das 14 às 18 no centro. Então vai sair da USP? Vai sair da USP. Que hora? Mais no meio-dia? Acho que vai ter atividade de manhã, vai ter várias atividades. Agora, no centro é a partir das 14. Não, beleza. Apesar que quando o pessoal estiver vendo o vídeo já vai ter passado. Vai ter passado. Mas é importante ter essa mobilização. Não só em defesa da educação, mas em defesa dos direitos sociais. Saúde, educação, moradia, aquilo que o povo brasileiro merece e faz jus por direito, porque está na Constituição. Legal. Mais alguma coisa? Não? É isso. Até semana que vem. Não esquece, clica aqui, se inscreva, ative o sininho e nos ajude a caminhar até a marca de 1000 inscritos. Estamos chegando lá. Beleza. Valeu, pessoal. Abraço.